Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui na minha frente está Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, estamos aquecendo 2024, segundo Papo de Vendedor do ano. E aí, me conta, como é que foi gravar com o Ciro Bottini, cara? Divertidíssimo, cara. É uma energia diferente, né, Lê? Ele é uma máquina. E se você não escutou o episódio ainda, já vai lá no Spotify ou no YouTube e aproveita para escutar que esse episódio tá mega especial. Fiquei muito feliz de receber ele aqui, cara. Com certeza, cara. Foi demais mesmo. É isso aí. E se tem uma coisa que acontece no começo do ano, é a dança de cadeiras dos vendedores, né, cara? É vendedor procurando novas oportunidades, quer ganhar mais dinheiro, quer mudar de empresa, sai de uma e vai pra outra, certo? Com certeza. E aí a gente resolveu gravar um episódio sobre entrevista de emprego, como aumentar as suas chances de passar em uma entrevista, né, Dani? É isso aí, um tema bem importante, porque muita gente pensa em fazer esse tipo de movimento, né? E precisa desse tipo de ajuda, né, Lê? Exatamente. E aí a gente trouxe uma convidada mega especial que está aqui do meu lado, Luciane Soares. Seja muito bem-vinda novamente ao Papo de Vendedor. E aí, meninos, Lê, Dani, muito legal estar aqui de novo. A experiência, né, falando um pouquinho para os vendedores sobre entrevista de emprego, né? Acho que é um tema tão importante para 2024. Com certeza. E olha, eu acho que esse episódio ele vai ser escutado por muitos outros profissionais. Porque as dicas que a gente vai trazer aqui servem para todo mundo, né, Dani? Serve para todo mundo, vai ajudar os vendedores, mas ajuda quem tá com entrevista marcada para outros tipos de cargo também, né, Lê? Só que antes da gente começar o nosso episódio, eu preciso reforçar que o Papo de Vendedor é patrocinado pelos Super Vendedores e pela RD Station. E eu quero convidar você a conhecer o programa de aceleração de Super Vendedores. O treinamento onde eu e Daniel Mestre vamos ficar 15 semanas com você, online e ao vivo, te ajudando a construir o seu processo de vendas, te trazendo técnicas de vendas para você acelerar os seus resultados e ajustando o teu mindset, o teu comportamento para você aplicar essas técnicas, né, Dani? Exatamente, e é online e ao vivo. A gente vai ficar junto com vocês essas 15 semanas com bastante interação para que a gente ajude você a vender mais do seu negócio, entendendo e te ajudando para que você tenha maiores taxas de conversão. Perfeito. Agora, e se o amigo ouvinte for o dono da empresa, tiver lá 15, 20, 30 vendedores, cara, o que ele tem que fazer? Entre em contato com a gente pelo link que está aqui embaixo e a gente tem soluções in company, seja ao vivo e online, seja presencial com workshops, a gente consegue fazer um negócio especial e customizado para a sua empresa. E por último, mas não menos importante, aliás, tão importante quanto, queremos convidar você para conhecer o RD Station CRM, o CRM mais utilizado no Brasil e utilizado por nós aqui nos Super Vendedores. É a ferramenta ideal para você fazer toda a sua gestão de pipeline, sua gestão de oportunidades e você centralizar numa ferramenta só todos os seus clientes e as trocas de proposta, cotações, informações entre você, a sua equipe comercial e o seu cliente. Tem link na descrição deste podcast. Agora sim, entrando na pauta principal, já quero trazer aqui para vocês a minha primeira pergunta, né? Quais são as dicas gerais que a gente pode dar para o nosso amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte se preparar para uma entrevista? Bom, gente, eu acho que primeira coisa, né, que o vendedor ele precisa ter em mente que ele está indo para uma entrevista de vendas, né? Então, acho que nada mais interessante do que ele entrar no clima do processo de vendas. Boa! Processo comercial, né? Então, primeiro ponto, é estudar a si. O famoso autoconhecimento, né? Se estudar para quê, né? Primeiro que é muito importante, né? A gente ter o autoconhecimento, a gente se conhecer, para a gente poder alinhar os nossos objetivos, né? Ter os nossos objetivos claros e muito definidos. Boa! Para a gente poder entender para onde que a gente quer ir, né? Qual o norte a gente quer caminhar, para qual empresa a gente quer trabalhar, qual o produto, qual o serviço, né? Qual o segmento, né? Então, quando a gente tem esses objetivos muito claros,
fica muito, de certa forma, mais fácil, né? Pra gente poder caminhar ali para uma entrevista, né? Esse ponto, né, da gente não ter, muitas vezes, o objetivo claro e definido, quando a gente vai analisar um currículo, né, a análise totalmente fria, né, falando aqui. A gente pega aqueles currículos muito pinga-pinga, né? Sabe o famoso pinga-pinga? A gente, infelizmente, né, tem esses vendedores que muitas vezes a gente não sabe o motivo pelos quais eles ficam pouco tempo nas empresas. Então é alguém que tem, tipo, ao longo do ano passado, por exemplo, 2023, passou por 3 empresas, por exemplo. Exato, Lê, exato. Tem óbvio que a gente tem um momento de pandemia, que a gente precisa realmente olhar ali o tempo, né, 2020, 21, até um pouco do 22, né, que ainda estávamos em pandemia, que a gente precisa abrir exceções naquele período ali para poder entender realmente como vendedor o que aconteceu, né, se realmente foi motivos pandêmicos, né. Mas a gente tem muitos vendedores que ficam nas empresas muito pouco tempo, né? A gente pega currículos que tá 4 meses, 6 meses, dentro de um mesmo ano ou dentro de 2 anos, né? É muito pouco tempo, né? Não faz nem aniversário na empresa, né? E isso, fazendo uma análise totalmente fria, na visão do recrutador, são vendedores que não têm objetivos muito claros e definidos. Entende? Então, acho que isso muito... atrapalha bastante. Isso atrapalha muito pro mercado. Eu acho que muitas pessoas não têm essa consciência de que atrapalha muito pro mercado. Para você conseguir conquistar, né, novos empregos ali que estejam dentro do teu desejo. Entendi. Né? Isso realmente atrapalha muito pro mercado. E muitas vezes acontece de você nem conseguir chegar para uma entrevista porque o teu currículo, ele já tá, de certa forma, um pouco queimado. Né? Mas e aí, o que você acha que... de repente um amigo ouvinte teve esse caso, participou ali de um intervalo muito pequeno de... O que é melhor fazer? Tirar uma das empresas, ficar ali com um slot grande ali, sabe? Eu fiquei parado 6 meses. O que você acha que seria interessante nesse caso específico? Eu acho que depende muito, é muito relevante, né, de casos para casos, mas se você tem outros períodos maiores em outras empresas, seria uma possibilidade deixar um lote realmente no currículo, assim, na minha visão. Acho que o Dani pode também falar um pouquinho sobre isso na visão dele, mas eu acho que seria uma opção, e aí sim... Não é um problema, né? Às vezes ele ficou 2, 3 meses ali off e tudo mais. Não, mas muitas vezes também... Mas não pra mim, né, quando eu tô analisando um currículo. Sim, mas muitas vezes também pode ter acontecido algo dentro da empresa, né? Não pagou comissão, enfim, né? Diversos... A gente vê várias coisas acontecendo, né? Quando a gente conversa com os vendedores que têm esse tipo de característica, né? Puxa, ficou pouco tempo em algumas empresas e tal... E a gente tem a oportunidade de questionar, né? Putz, uma empresa não estava indo bem, teve corte de custo. Grande parte das vezes a gente entende que não foi a vontade do vendedor. O vendedor gostaria de ficar mais tempo nas empresas, mas a empresa teve corte de custo, a empresa não estava cumprindo com a parte dela, né? Nem sempre é uma vontade do vendedor fazer esse movimento, né? Tipo, não gostei, vou fazer outra coisa. Não gostei também, vou fazer outra coisa. Existem vendedores que fazem esse movimento, né? De pular de uma empresa para outra, porque não estão satisfeitos, né? E existem as pessoas que acabaram rodando um pouco mais, né? Por forças maiores, né? É sempre legal o recrutador, se o currículo está mais interessante, dá a oportunidade do candidato explicar os movimentos, né? Mas quando a gente está numa primeira leitura fria, né, Lu? Sim, isso daí realmente... porque, assim, a gente precisa deixar claro, né? Às vezes a empresa... coloca pra gente que, poxa, quero uma pessoa dedicada, que já tenha passado por algumas experiências, que tenha ali experiência de 1 ano, 2 anos na mesma empresa. E aí a gente não consegue encaminhar essa pessoa para entrevista, por exemplo, né, Lu? Sim, exato. Essa oportunidade mesmo da pessoa, né, do vendedor, poder explicar a tua jornada ali, né, das suas experiências anteriores, realmente é muito importante. Mas realmente, na análise totalmente fria, de novo, né? Fria, porque a gente realmente não sabe o que aconteceu ali, né? De fato. É um pouco prejudicial, sim,
para esses vendedores, né, que ficaram ali tão pouco tempo, né? É aquela frase, não sei nem se tem dono, é aquela frase que diz assim, né? Quando a gente não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Sabe? E quando você falou do objetivo, claro, né, Lu? Às vezes a gente vê alguns currículos e uma atividade que a pessoa fez não tem muito a ver com a outra, né? Às vezes a gente vê que o cara realmente, trocou um pouquinho, né? Ficou 6 meses aqui, ficou 8 meses ali e tal, mas são empresas de ramos parecidos, né? Saiu de uma imobiliária, foi trabalhar numa construtora, aí foi trabalhar em outra imobiliária. Esse cara parece saber o que ele quer, né? Ele teve algumas trocas de empresa, mas dá pra ver que é uma pessoa que tá querendo seguir carreira no ramo imobiliário. Tá. Né? Mas tem alguns que... E aí é positivo. É positivo, dá pra Sim. gente entender que, poxa, a pessoa sabe fazer isso daí, né? E tá querendo continuar fazendo, né? Mas às vezes a gente percebe que nada tem a ver com nada, né, Lu? Sim. A pessoa tá... Muitas vezes, Você percebe nitidamente que entrou na próxima coisa que foi uma oportunidade, né? Eu sei que nem todo mundo tem oportunidade de escolher. Sim, Né? sim. É normal, principalmente início de carreira, né? A gente tem pouca experiência, a gente vai onde dão oportunidade pra gente. Também. Né? Mas aí, quanto mais a gente sabe o que a gente quer e a gente vai se especializando, nosso currículo vai ficando um pouquinho mais encorpado, né? E assim, a gente tá falando muito sobre essa parte do currículo, mas eu acho que e esse papo começou porque você falou de processo, né? Fazendo um link com o processo de vendas. Mas, cara, acho que uma das melhores formas de você ir bem numa entrevista, de você se preparar bem, é sim pesquisando sobre a empresa que você vai trabalhar, né? É como começa o processo comercial, né? Você vai fazer uma pesquisa sobre o cliente que você vai atender, né, Lê? Exato, fazer uma pesquisa, procurar entender qual é o principal produto, quais são os principais produtos, como ela está inserida no mercado. Concorrentes. Quem são os principais concorrentes para você poder citar dentro de uma conversa com o entrevistador, né? Eu já participei de algumas entrevistas e recebi perguntas tipo, mas se você fosse falar da nossa empresa aqui, como é que você falaria? Isso na primeira entrevista. Sim. Né? E eu soube ali em virtude de ter feito essa pesquisa. Eu pesquisar sobre a empresa, entender o mercado que ela atua, o principal produto. Eu acho que outra dica importante é você saber comunicar bem as suas experiências. Porque às vezes você coloca que você trabalhou no cargo X na empresa Y, mas dentro daquele cargo X você fez um monte de outras coisas. E às vezes é interessante você citar para o entrevistador que você teve essa outra experiência dentro da empresa Y, né? Você... é você saber trazer os seus pontos e em cima dessa preparação, em cima do teu histórico, você também se preparar bem para as respostas das perguntas que são carta marcada no baralho, né, Dani? Que sempre tem nas entrevistas, né? E isso, Lê, cara, essa questão de o que eu fazia na empresa, né? Tem muita gente que coloca lá, a gente recebe currículo pra caramba, né? Coloca lá o nome da empresa, às vezes não coloca nem o nome fantasia, coloca, né, o nome da pessoa jurídica ali. Sim. Coloca o cargo e embaixo não coloca nem o que vendia nessa empresa. Como que eu vou saber o que vende o nome de uma pessoa jurídica qualquer, né? Não coloca embaixo qual que é o produto, qual que é o serviço, se era B2C, se era B2B, que tipo de mercado atendia, né? Porque se você quer aumentar suas chances, no currículo você consegue fazer isso. Exato. Né? É uma forma de copy, né? É uma forma de você estar se vendendo pela palavra escrita. Então, poxa, trabalhei na empresa tal. Você pode colocar o nome da pessoa jurídica ali, você pode colocar o cargo que você tinha, coloca lá o tempo que você ficou e aí coloca, poxa, trabalhava vendendo tal coisa, atendia clientes XYZ que tinham determinada característica, eu prospectava de tal forma, ou eu trabalhava com inbound, ou trabalhava com outbound, eu fazia prospecção porta a porta, fazia ligação fria, né? Qual que era o CRM que você utilizava, porque todas essas coisas podem fazer com que o recrutador ache um negócio que ele está procurando. Poxa, eu queria alguém que trabalhar, que tenha experiência nesse CRM, que atenda esse tipo de cliente, que venda serviço, que venda para um determinado tipo de empresa. E isso melhora as suas chances de ser chamado para conversar. Né? Não é um documento só de histórico, é um documento de venda. Né? É quase uma proposta. Isso. Né? É uma apresentação pessoal. Né? Você vai só colocar ali o mínimo possível sobre as suas experiências, você pode colocar lá os resultados que você tinha. Pô, peguei uma carteira de X lojas em 2 anos, tinha 3X. Boa. Né?
entrei, putz, ganhei prêmio de melhor vendedor, né? Coloca essas coisas no seu currículo, vai ajudar você a se destacar dentre os outros currículos, né? Porque, de novo, o currículo é uma análise fria, né? O processo, né, de participação de entrevistas começa no currículo. Quando você se Exato. candidata, né? Quando você encaminha o teu currículo para a empresa, né? Então é muito importante que ele esteja muito bem elaborado, né, com essas informações que o Dani comentou. Eu até citei a questão de ter os objetivos, né, e saber principalmente o que a gente quer, pra gente poder fazer o nosso pitch na hora da entrevista, né? Pra você se candidatar pra vagas que fazem sentido também, Que né? façam Lu? sentido, Você também não precisa participar de todas as entrevistas. Se você não quer trabalhar com tal coisa, não se candidate. Exato. Né? A gente percebe que tem muita gente que tá simplesmente se candidatando em todas as vagas, né? Porque você olha o currículo da pessoa, não tem nada a ver com a vaga que a gente tá recrutando, né, Lu? Na hora que a gente se candidata, né, ainda tem muitas empresas que não publicam os nomes nas vagas. Aí, ok, não tem como a gente, né, Direcionar. ter bola de cristal para saber qual empresa é, qual segmento, enfim, né? Mas tem empresas que sim, que colocam os seus nomes às suas caras, e aí sim, é hora de pesquisar também o que ela vende. Para também o vendedor, ele não ir à toa na entrevista se eu não quero vender aquele serviço ou aquele produto, né? Na hora da pesquisa, já identificar ali se faz sentido para mim o que eu quero também, né? Tá. Então isso é muito importante. E aí um ponto também, para mim, na minha visão, muito interessante, na hora que a gente tá pesquisando sobre a empresa, a gente consegue, para poder também, eu acho muito importante isso, né? A questão de vestimenta, sabe? Na hora da entrevista. Então, quando a gente tá pesquisando sobre a empresa, né? Rede social, site, né? Hoje tem muita informação nesses Tem lugares, muita informação. Então, assim, exemplo prático, né? Para você, amigo ouvinte, né? Que quer participar de uma entrevista com a gente aqui, né? Super vendedores. Aonde que você vai conseguir identificar, né? Como que você se veste para uma entrevista com a gente? Entende? A gente tem aqui a nossa Onde, Lu? marca. Instagram, né? @supervendedores. É isso aí. YouTube, podcast, né? Então, a gente gosta de colocar nossa marca, assim, numa camiseta, né? Calça jeans, uma coisa mais despojada, né? Então, é uma coisa que ter um pouquinho de atenção para você também ir para a entrevista preparado com a vestimenta também é bem importante. É isso E aí cabe um adendo, hein, Lu? Porque a gente passou por pandemia, a gente tava falando sobre pandemia agora, muitas das empresas estão fazendo processos online, né? Primeira entrevista não precisa ser presencial. verdade. Né? E aí a gente recebe todos os tipos de feedback do universo, né? É Lu? verdade, é verdade. Pô, tem gente que, cara, né? Não é por você estar fazendo uma call da sua casa que você não precisa se preparar minimamente, né? Pô, dar uma arrumadinha no cabelo, pedir para as pessoas que estão circulando em volta te darem um pouquinho de privacidade, né? Porque a gente já viu coisas que, meu, não depõe contra, né? Porque se você, principalmente se é uma vaga home office, né? A gente entende que é daquela forma que você vai fazer as reuniões com o cliente. Exatamente. Né? E, cara, sem a mínima condição, né, Lu? Sem a mínima condição. A gente precisa se preparar para uma entrevista online da mesma forma como se a gente estivesse indo para presencial, né? É uma reunião de vendas. É uma reunião de vendas, assim. Não façam entrevista dentro do carro. Eu acho que até dentro da empresa atual que você está trabalhando também pode que, né, não seja tão ético assim. Então, esteja num ambiente seguro, silencioso, com a tua câmera ligada, com o teu fone de ouvido, com a internet, né? Se prepare com isso, né? Aquele famoso, né, da cintura pra cima, e tá tudo certo, mas se prepare para aquilo, né? É isso aí. E aí, quando a gente tá dando várias dicas aqui, né, pro amigo ouvinte, para amigo ouvinte se preparar para uma entrevista, né? Aí eu queria mergulhar um pouquinho nesse tópico. E aí, durante a entrevista, como é que eu faço, Dani, para causar uma impressão positiva no recrutador? A Lu já começou a falar sobre isso, né? Começa por vestimenta, postura, pontualidade, coisas que, putz, São mais básicas, é mas mais precisam ser básico, ditas. Né? É mais básico do que a gente gostaria de tratar aqui, mas a gente lidando com esse mercado, a gente percebe que ainda precisa ser dito, né? Mas eu acho que, assim, para causar uma boa impressão, na verdade, para deixar uma impressão que fique,
né? É importante que você traga um pouquinho da sua marca pessoal, que você fale coisas sobre você que te diferenciam do restante. Porque se você está acostumado a só dar aquelas respostas, né, padrão, clichê, que você sabe que vai ser bem visto numa entrevista de vendas, isso não te difere em absoluto dos outros candidatos que estão participando. Então, não, eu sou uma pessoa determinada, sou uma pessoa disciplinada, eu prezo pelo atendimento. E essa conversa mole todo mundo vai trazer. Esse papinho de vendedor todo mundo tem. Esse papinho de vendedor tá na ponta da língua de todo mundo. Primeiro que a gente vai entender se isso é verdade ou não depois que o cara entrar. Isso daí não tem como ele trazer isso e provar isso na entrevista, né? Mas o que você pode trazer para a entrevista? Traga coisas, né, que vão mostrar particularidades da sua pessoa. Né? Então, né, se você tem algum tipo de hobby específico, se tem alguma coisa que é bacana sobre a sua pessoa, conta. Né? Se tem alguma coisa que você é bom, fora vendas, conte o que é. Porque daí, quando as pessoas vão fazer a reunião, porra, lembra aquele cara que falou que ele curte fazer stand-up comedy e tal? Porra, fica marcado em cima de uma questão que o cara trouxe na entrevista que não tem nada a ver com vendas. Mas a gente lembra desse candidato depois, porque foi o único cara que falou que faz stand-up também. Né? E essas coisas mostram para o entrevistador competências e capacidades fora da área de vendas. É lógico que o cara que faz stand-up tem uma boa oratória, sabe lidar bem com rejeição, tem cara de pau, não tem vergonha de falar. Não é isso? Sim. Sabe improvisar. Né? Pô, o cara tem uma habilidade ali, né? Pô, se você tem uma banda, se você trabalha, né? Se tem uma banda, por exemplo, exige trabalho em equipe, paciência, determinação, ensaio, treino, né? Lidar com frustração, um monte de coisa que traz, né? Você tem na sua pessoa, você traz para a entrevista, você não tem isso na sua vida profissional, mas isso traz para o pacote coisas que os outros que não estão falando sobre esses assuntos, né, não vão ter. E aí você vai se destacar na entrevista. Né? Então traga, obviamente, pontos positivos, né, coisas que são bacanas e tal, porque isso vai te diferenciar. Né? E saber falar das suas experiências em cima de resultado. Né? Não é só, eu trabalhei lá, fiquei tanto tempo. Né? Porra, isso eu vi no currículo, me conta como foi, né? Contar mais sobre as suas metas, os prêmios que você ganhou, né? Essas coisas que vão te deixar mais diferencial de um outro candidato, talvez. Mesmo que você não ganhou um prêmio. Cara, entrei numa empresa, não tinha processo, não tinha nada, não me deram treinamento, aprendi na raça, fiquei 4 meses estudando pelo YouTube, por isso, por aquilo, consegui vender, ajudei o pessoal a desenhar um script e tudo mais. Porra, que legal! A empresa não tinha quase nada e você conseguiu se virar. Você foi lá, correu atrás. Isso mostra, de novo, outros tipos de capacidade. Né? Que, poxa, tem vendedor aqui, pô, cadê o playbook? Ah, não tem playbook. Ah, então, como é que eu vou fazer? Né? Mas, pô, tem que fazer também, né? Não são todas as empresas que estão prontas, né? A gente ouve esse tipo de feedback dos candidatos também, né? Pô, é legal saber que onde não tinha nada você conseguiu fazer alguma coisa também, né? Mostra determinação, mostra força de vontade, força, né? Estudar, né? São coisas positivas. É uma experiência sua, você conseguiu passar por aquilo, traz. Eu acho também legal, né? Reforçar durante a entrevista para você prestar atenção na sua postura corporal, né? Você ter uma boa postura, você não sentar nem tão relaxado, mas nem tão tenso ali, você ter uma... a linguagem corporal, né? Porque ela fala, né? Ter cuidado também com as expressões, né? Tipo, o cara faz uma pergunta assim que você acha meio estranho e se você demonstra muito isso, às vezes você pode estar sendo avaliado e você nem está se dando conta, né? E você conseguir... uma das habilidades que eu acho que hoje é uma habilidade muito difícil, e eu procuro muito isso nas pessoas que eu vou entrevistar, eu quero saber se a pessoa está escutando bem. Não tô falando escutando do ponto de vista de... capacidade auditiva. Não é isso. Eu tô falando o seguinte, pô, eu tô falando alguma coisa, essa pessoa está entendendo o que eu tô falando? Porque nem sempre é um problema meu de comunicação. Né? Mas eu quero saber, como entrevistador, se eu faço uma pergunta sobre o processo, se a resposta vai vir do processo.
Entende? Sim. Uma vez eu entrevistei uma pessoa para um cargo de redes sociais, né? Isso tem muitos anos, na época da agência. E eu fiz uma pergunta para a pessoa que ela respondeu algo completamente diferente. Eu achei estranho, né? Depois eu fiz uma pergunta, ela respondeu. Depois eu fiz uma outra pergunta, ela respondeu outra coisa. Eu encerrei a entrevista, né? E, cara, nem avancei com ela. Porque eu falei, poxa, se na entrevista, que é um momento tenso, é um momento em que ela está dando atenção, ela não consegue me responder aquilo que eu tô perguntando, poxa, eu acho que durante o trabalho, que a pessoa tá mais relaxada, ela tá mais com a guarda mais baixa, como é que será que vai ser? Então eu gosto muito da forma como a pessoa ela escuta aquilo que eu tô perguntando. E aí a segunda avaliação é como é que ela está se expressando. Ela fala claramente, ela fala com confiança, ela fala com propriedade, ou é aquela fala meio chat GPT, né? Aquela coisa mais genérica, aquela coisa que você percebe que não tem o tempero, que é o que você falou, né? A autenticidade da pessoa, né? Aquilo que é do Daniel e do Daniel. Eu não consigo imitar o Daniel, né? Por mais que a gente trabalhe junto há 4 anos, não consigo imitar a Luciane. A Luciane é a Luciane, o Daniel é o Daniel, o Leandro é o Leandro. Então, eu quero saber como é que é, qual que é aquele ingrediente do Daniel que eu vou trazer pro meu time. Faz sentido, Lu? Muito. Eu complementaria aí a postura, como você comentou, né? A linguagem corporal. Eu acho que comportamento como um todo, né? A maturidade que a gente precisa demonstrar ali, né? Naquela entrevista, né? E a comunicação, né? Você citou ouvir, né? Acho que se comunicar, né? Porque seja vendendo pelo telefone, verbalmente, seja pelo WhatsApp, na escrita, né? A gente precisa estar muito bem, né, na comunicação, né? Comunicação é tudo, né? Hoje a gente teve o Botini aqui, então comunicação é tudo. E aí eu complementaria também com empresas que fazem roleplays ou apresentações de cases, né? Dinâmicas. Eu acho que nesses momentos, desses exercícios, também, né? Quando você está preparado ali, você está interagido com o processo de vendas, com técnicas, você sair bem nesses momentos também, você consegue diferenciar ali também dentro da entrevista. E aí entra preparo emocional, né? De saber que, poxa, mas Daniel, poxa, na entrevista tá valendo muita coisa, né? As pessoas ficam nervosas pra fazer dinâmica, pra fazer roleplay e tal. Mas, cara, na vida real tá valendo um contrato, tá valendo um cliente, tá valendo dinheiro, né? Opa! Então, sim, vamos avaliar. Se a pessoa ficou muito nervosa, como que ela vai se comportar na frente de um cliente para fazer uma apresentação, para fazer uma prospecção, para tentar fechar um cliente grande, né? Vale a mesma coisa, ou mais, né? Então, eu entendo que tem algumas vagas que não precisam disso, né? O vendedor precisa, né? Então, assim, poxa, vai fazer uma dinâmica de grupo com uma pessoa para um cargo X que não tem nada a ver com vendas e tal. Poxa, normal que talvez seja uma pessoa mais introvertida, que não está tão acostumada a fazer esse tipo de exercício, tudo bem, beleza, né? Talvez não precisasse disso para avaliar, mas no cargo de vendas, isso daí não tem essa desculpa, né? Não estava preparado, não sabia que ia ter dinâmica, não gosto desse tipo de exposição. Bicho, você vai fazer isso o dia inteiro, todos os dias daqui pra frente. Então é pra ser um filtro, sim senhor, né, Lê? Porra, com certeza. E um dos melhores, né? Dos melhores. E assim, cara, semana passada o Ciro Bottini tava aqui e ele falou, o vendedor tem que estar preparado pra vender a todo momento, né? Você nunca sabe quando você vai encontrar um potencial cliente ali, sei lá, entrando no metrô, pegando um elevador, cheguei no restaurante, o cara tava saindo, você tem que estar preparado. E aí, durante a entrevista, a pessoa fala assim, eu não vim preparada pro roleplay. Isso causa uma certa estranheza, né, Dan? Até a questão, né, lembrando do Bottini mesmo, é você chegar numa entrevista com energia. Né? Muito energia bom, de você estar assim animado e demonstrar isso, né, que você tá animado pra estar ali, que você quer saber mais daquela empresa, daquela vaga, né, que você realmente quer aquilo, né. Claro que os vendedores, né, o candidato, ele também está avaliando, né? Sim. A vaga, a empresa. Mas, de qualquer forma, né? Demonstre energia.
Gente, é primordial, né? Você chegar num lugar e você tá assim, com a energia lá em cima. Vamos falar que entrevistar candidato desanimado não dá vontade de contratar o cara, né, Lê? Tá, porque você fala Vai assim... vestir a camisa da empresa, cara. Empresa desanimada. Agora eu vou fazer uma provocação aqui, né? Tem muita gente que fica nervoso na entrevista, né? Eu mesmo entrevistei uma pessoa recentemente que a pessoa estava muito nervosa e ela, né? A nossa produtora aqui, a Mônica, eu olhei aqui, ela estava nervosa e tal, mão suando. E aí, o que a gente pode dar de dica pra pessoa que vai participar, não você, Mônica, você não, mas a pessoa que vai participar de uma entrevista pra ela ficar menos nervosa ali pra aquele momento, porque é um momento foda, né? Você vai ser avaliado, você vai ser questionado, e como é que faz pra eu chegar animado, né? E ao mesmo tempo eu conseguir não ficar tão nervoso, Dani? Cara, visualização positiva, entender que você tá levando você e as pessoas vão contratar você se gostar de você. Se gostar. Né? E que gostar de você não tá no seu controle, né? Não tá, mas aí você precisa. Não é? Mas aí você precisa mostrar o melhor de você, né? Você precisa mostrar o melhor de você. Você precisa chegar lá feliz, porque as pessoas estão querendo saber se elas querem trabalhar com você ou não. Então, seja uma pessoa simpática, né? Esteja afim de trabalhar lá, pesquisa, né? Conversa numa boa. Isso. Também faça perguntas, porque tem aquele candidato que fica quieto, ele responde a pergunta e fica quieto. Exatamente. Né? Não tem troca nenhuma. Né? E entrevista é troca, né? Entrevista é troca. Entrevista é troca. É. E essa questão da visualização positiva, ela é interessante, né? Porque uma coisa é você falar assim, ó, poxa, eu tenho uma entrevista, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? Outra coisa é, pô, que legal, tem uma entrevista, né? Tem a chance de trabalhar numa empresa legal, assim, assado, tomara que dê certo, né? E aí você está pensando nas coisas boas que podem acontecer. O nervosismo e a insegurança vem de você pensar nas coisas que podem dar errado. Exatamente. Né? E esse é o ponto da mentalidade. Né? E vendedor pessimista vende menos. Né? Então, se o cara tá lá nervoso, putz, não sei se vai dar certo, não sei o que, vai ser a postura dele antes de entrar em reunião de vendas também. E assim, uma das coisas que eu acho que deixa as pessoas tranquilas é o lance da pesquisa. Quando eu estudo a empresa, eu vejo que ela tem uma intersecção com aquilo que eu vendia, que eu trabalhava, né, que eu conheço de repente a empresa no mercado, eu já vendi para essa empresa, eu já comprei dessa empresa, eu estou mais familiarizado com ela, eu fico mais tranquilo. Eu chego no ambiente, né, e aí eu vejo que as pessoas estão vestidas como eu, porque eu fiz a pesquisa, eu fico mais tranquilo. Né? Eu ouvi uma vez de uma pessoa falando assim, ó, quando você chegar para fazer uma entrevista, pede para usar o banheiro. Pra você ir lá no banheiro lavar as mãos pra você. De repente você chega da rua, né? Pô, tá calor e tal, não sei o quê. Você chegou mais cedo? Fica a dica. Não chega atrasado na entrevista, pelo amor de Deus, né? Chegue adiantado. Você chegou 15, 20 minutos adiantado? Vai lá no banheiro, lava as mãos. Né? Depois, se estiver muito nervoso, lava o rosto. Você vai começar a baixar. E junto com a visualização positiva, né? Tipo, pô, eu vou levar a melhor versão do Leandro. Se a melhor versão do Leandro não agradar o Daniel, não tá no meu controle, tá tudo bem. E daí eu também não quero trabalhar lá. Pode ser. Né? Faz sentido. Se não quiseram, né? Se a pessoa não gostou de mim, eu não quero trabalhar num lugar onde não gostaram de mim. Exatamente. Vou procurar um lugar onde gostem de mim. Né? Eu acho que é tudo forma que você olha. Exatamente. Eu acho que a gente precisa aprender a ter essa habilidade em deixar as coisas mais leves. É que eu sei que as pessoas precisam, quem tá desempregado precisa trabalhar, tem boleto chegando. A gente nem sempre é essa leve, empatia, né? Nem sempre é leve. Às vezes é a 7ª, 8ª, 9ª entrevista, faz 3 meses e aí a pessoa tá começando a ficar apertada. A gente entende, tá, pessoal? A gente não quer ser negligente nesse ponto, mas eu acho que as dicas que a gente trouxe até aqui nesse tópico, o amigo ouvinte aplicando, já vai ter uma probabilidade muito maior de se sair bem, né? Agora, você sabe uma coisa que aconteceu desde o episódio 1 até hoje, Daniel Mestre? Que é inédito. 1 milhão de plays no podcast Papo de Vendedor, cara. Olha só. Fora os mais de 45 mil ouvintes que decidiram assinar no Spotify o nosso programa aqui e que acompanham o nosso episódio semanalmente. Então já quero adiantar aqui e dar o meu agradecimento a você que está aí do outro lado assistindo ou escutando o nosso podcast. A gente começou o podcast no Spotify, agora estamos no YouTube também. E é evidente que a gente vai crescer lá, tá tudo certo. Mas eu queria fazer um convite para você que está nos ouvindo ou nos assistindo.
que é participar da primeira pesquisa do Papo de Vendedor. Daniel Mestre, explica um pouquinho mais sobre a pesquisa. Tem um link aqui, demora menos de 3 minutos para você responder. Você vai passar um pouquinho de informação sobre você, para a gente conhecer melhor a nossa audiência, conhecer melhor você aí do outro lado, para que a gente consiga trazer conteúdos mais relevantes, conteúdos mais bacanas, mais aderentes à sua necessidade. Exatamente, são perguntas tranquilas para entender um pouquinho mais de como você consome podcast e como a gente pode guiar melhor as pautas, os convidados, para levar um programa com mais qualidade ainda para você que está aí do outro lado. Tamo junto? Então vai lá, tem um linkzinho aqui, é o primeiro link para você participar da nossa pesquisa. Esse formulário vai ficar disponível janeiro inteiro e a gente vai falar disso repetidamente aqui, porque a gente precisa muito do seu feedback. Tamo junto? Agora sim, indo para nossa terceira pergunta aqui, queria fazer um bate-bola aqui rápido, né? Do que fazer e o que não fazer durante uma entrevista de emprego. Quem começa? Eu acho que dá pra gente começar pelo que não fazer. Boa. Né? Olha aí. Vamos lá. Será A que lista é longa. A lista é longa. é só 3? Vamos Vai. lá. 3. Vamos lá. Eu acho que dá pra gente começar não mentindo. Quando a gente... o Dani já citou aqui a questão do currículo, né? Então, começa aí as mentiras, talvez, né? Não vamos generalizar. Então, quando a gente coloca alguma coisa no currículo que talvez a gente não tenha feito, né? E aí a gente vai para a entrevista, de certa forma, né? Vamos precisar sustentar aquilo, né? Não é legal, né? Não minta em momento nenhum, nem no currículo, nem na entrevista, né? Porque muito provavelmente você vai ser descoberto. E rápido. Se não na entrevista, E depois que rápido. você entrou. Rápido. E será ruim da mesma forma. Segundo, não falar mal das empresas anteriores. Boa. Mais que seja difícil às vezes, né? Às vezes as pessoas perguntam sobre as experiências passadas, por que saiu, o que aconteceu. Às vezes não estava satisfatório, você consegue falar que não estava satisfatório sem meter o pau na empresa, né, Lu? Uma coisa é você desabafar os problemas que você tinha isso. Na empresa anterior. Outra coisa é você comentar e falar assim, olha, eu não estava mais satisfeito com a visão estratégica da empresa e eu preferi procurar uma nova oportunidade. A empresa, né, não estava cumprindo com as obrigações. Né? Boa. Faz parte, né? Acontece. Acontece, tá tudo certo. Acho que não precisa. Diferente de ficar falando, né? Falando Metendo mal. pau. Metendo pau. E gostando de reclamar. Acho que o lance é o cara que gosta de reclamar, né? Que aí você percebe que ele tá sentindo prazer em falar mal do antigo lugar onde ele trabalhava, né? E quanto mais Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Exatamente. Não é esse ditado? Meu vozinho me ensinou isso, cara. Boa. É isso aí. E você, Dani? Tem mais o que não fazer? Terceiro, deixa pro Dani. Vai lá. Não, mas é 3 você, Fufá. 3 sou eu. Fala aí. Tá, eu acho que não focar somente na remuneração. Claro que. Tá. Claro que. É importante. É importante, óbvio. Sim. É muito importante sim. a remuneração, né? O nosso salário, a nossa renda, a vida. Óbvio que é importante, né? A remuneração como o pacote todo. Mas eu creio que... Não ficar só perguntando, né? Mas quanto eu vou ganhar? Mas como é... porque eu acho que existem muitas empresas que podem oferecer muito mais que isso, né? Que ela pode te dar muitos treinamentos, muito desenvolvimento pessoal, profissional. Né? A gente precisa entender um contexto maior do que a remuneração. Não focar e realmente ficar perguntando sobre isso o tempo todo, assim, que isso seja a única coisa. E da mesma forma como a gente acha ruim os clientes que perguntam preço logo de cara, Isso. né? Acabei de começar a entrevista, mas e aí, quanto que é o salário? Quanto que é a bufunfa aí? Quanto que nós vamos ganhar nessa brincadeira? Né? Porra, espera um pouquinho, né? Vão te falar muito provavelmente no final, né? Tá no roteiro da entrevista falar sobre a remuneração. Então, espera, né? Espera um pouquinho, tenha paciência. E você, Dani, quais são as suas 3 coisas do que não fazer? Não fazer, não chegar atrasado, Beleza. né? A gente já falou, né? Se você for chegar atrasado, se houve um problema, né, Lu? Avisa com antecedência, porque o que acontece em grande parte das vezes, né? A gente entende que as pessoas, às vezes, têm imprevistos, né? Acontece. Mas se você não avisa, você não é chamado novamente.
né? Se você avisa, se você liga, olha, hoje aconteceu tal coisa, infelizmente eu tô super disposto a participar do processo, não vou conseguir ir, conseguimos remarcar para amanhã eu tô aí, tal. As pessoas geralmente dão uma segunda chance. Sim. Né? Mas faça a sua parte, né? Não faça pouco caso, porque se você fizer pouco caso, né, as pessoas não vão ter interesse em continuar, né, com você ali. Você sabe que eu tenho uma história curiosa, né? Uma vez eu entrevistei um rapaz na época da agência pro cargo de programador. E ele chegou, tipo, uns 20, 30 minutos atrasado. Né? Eu achei, inclusive, que ele não ia vir. Aí tocou a campainha da agência e tal, eu já tava, era tipo, depois das 6. Aí eu atendi, ele falou assim, poxa, eu sou Wesley, eu vim aqui pra uma entrevista, tal, não sei o que lá. Eu tive um problema com o meu carro, né, e eu falei, cara, tranquilo, sobe aí, né, liberei ali, ele subiu, aí ele tava com a mão suja, de graxa, né, eu falei assim, cara, ó, inclusive eu tô com a mão suja aqui, e dá tempo de fazer? Eu falei, claro, pô, tá tudo certo, eu entendi. Então problemas acontecem, a gente não tá sendo tão rígido assim, né, mas... Cara, o cara justificou, né? Depois tivemos uma entrevista super bacana. Foi contratado, trabalhou comigo quase 4 anos. Uma pessoa maravilhosa que eu converso até hoje. E, cara, né? Se não tivesse tido essa empatia, eu como entrevistador, né? Como empregador, eu teria simplesmente falado, não dá mais pra você participar. Então, né? Que nem você falou, vai atrasar, avisa. E tá tudo bem, isso acontece. O que mais, Dani? Não fazer a lição de casa, a gente também conversou um pouquinho sobre isso, né? Mas, poxa, mostra o mínimo interesse, né? Mostra o mínimo interesse, porque a empresa, ela tá fazendo um processo, ela tá te avaliando e tudo mais, e aí você chega lá, a pessoa não sabe o que a empresa faz, não entrou no site minimamente. A gente entrevistou pessoas para trabalhar com a gente que não entraram no nosso Instagram, não conhecia o podcast. Cara, o mínimo. O mínimo. Procura no Instagram dá, né? Ali rapidinho. Dá, né? Muito rapidamente a gente já entende, né? A gente já fala assim, poxa. Tem gente que já vem, pô, tá super animado, conheci, eu vi, nossa, que legal, e não sei o que. Você fala assim, poxa, quem que eu vou contratar? Não deixa muita margem de dúvida, né? Exato. Então, né, joga a seu favor, né? O que não fazer, né? Ser muito autoconfiante. Tipo, ser tão autoconfiante a ponto de você ser arrogante. Eu acho que fica numa... É complexo isso, mas se você tá entrevistando alguém que, cara, não teve dificuldade na empresa anterior, a empresa anterior que perdeu em ele sair, e ele fazia tudo, ele ganhava tudo, ele era o cara, ela era a mina, e não sei o que, você fala assim, nossa, mas... causa um certo mal-estar. Uma coisa é você se vender bem, você falar teus pontos, tuas características, você fazer boas perguntas, você participar ativamente da entrevista. Outra coisa é você ser não falar tão mal do seu antigo empregador que você passa uma sensação de arrogância. Isso eu acho que é um pedido claro pra negativa, né, cara? Que mais, Lê? Cara, não, eu acho que é isso. A gente cobriu bem, né? É chegar a ser pontual, ter uma boa... fazer boas perguntas, estudar a empresa, não ser arrogante, não falar mal do empregador. E o que fazer durante a entrevista? Também falamos. Então eu vou adiantar. Pesquisar sobre a empresa, destacar aquilo que você fez nas empresas anteriores, nas oportunidades anteriores, né? Falar mais. A pessoa faz uma pergunta e você responde e você continua descrevendo ali aquilo que você fazia, os desafios que você enfrentou e que você teve sucesso. E eu acrescentaria no que fazer perguntas inteligentes. Porque eu acho que as entrevistas que eu mais gostei, enquanto eu entrevistador, eram entrevistas em que a pessoa fazia perguntas. O que é uma pergunta inteligente? É uma pergunta sobre o negócio da empresa, sobre o desafio do comercial da empresa, sobre o segmento. Uma pergunta em que você mostre para o entrevistador, para a entrevistadora, que eu pesquisei você. Eu tô interessado, eu não sou interesseiro em cima dessa vaga, né, Lu? Demonstrar interesse. Exatamente. É isso aí, eu acho que isso é o principal a fazer, né? Sim, eu concordo plenamente. O demonstrar interesse é muito importante, assim. Demonstrar, pesquisar a empresa, estar ali engajado. Porque a entrevista, ela é um processo que precisa dar match, né, Lê?
Exato. Se eu tenho interesse em alguém que eu percebo que não está interessado, talvez eu não queira aquela pessoa, né? Precisa ter o interesse nosso e o interesse nítido do candidato, né? Para entender que a vaga vai ser preenchida com sucesso. As pessoas ficam com receio de poxa, gostei pra caramba do candidato, mas ele não parecia tão animado assim em trabalhar com a gente. Talvez ele esteja procurando uma coisa diferente, talvez ele ache que a nossa empresa não é legal o suficiente, e aí eu vou ficar com o pé atrás para contratar essa pessoa. Né? Então, demonstrar interesse realmente, né, para que você consiga despertar o interesse no outro lado. Em falar, poxa, mesmo que seja um candidato, olha só como é o negócio. Eu já fiz, nossa, já perdi, não tem nem como contar quantas entrevistas de vendedor eu já fiz. Mas às vezes a gente fica mais interessado em contratar uma pessoa sem experiência, que está muito interessada, né? Cara, me conta como é que é, e aí, o que precisa fazer, quem que são os... Você vê a pessoa super empolgada com a oportunidade, né? Do que uma pessoa que tem baita experiência e você tá praticamente tendo que pedir pro cara trabalhar com você. Né? Eu prefiro o cara com menos experiência que tá afim de aprender com a gente, cara. Né? Por quê? Porque faz muito mais sentido. Eu vou ter que ficar implorando pro cara vir trabalhar, mano. Né? Então, o lance do interesse, ele realmente, né, ele vai fazer com que você brilhe mais aos olhos do entrevistador, né, e trazer a autenticidade, né, que a gente conversou um pouquinho no início do episódio, né, mostra quem você é de verdade, porque as pessoas são extremamente únicas, as pessoas são uma diferente da outra. Né? E se você está fazendo um processo de entrevista onde você está perguntando ali algumas coisas, que é processo, né, muito investigando o passado ali, profissional e tal, aí você, entrevistador, coloca algumas perguntas de cunho mais pessoal, para você saber quem é a pessoa do outro lado, né? Quem que é o ser humano do outro lado, para você entender se, poxa, aquela pessoa tem algumas características, algumas coisas que você acha que é bacana para fazer parte do seu time. Interessante. E aí durante a entrevista, sempre tem uma pergunta que eu acho um clichê, sim, gigantesco, mas eu acho que seria legal a gente trazer esse papo aqui dentro desse episódio, né? Como é que eu devo responder, Dani, na sua visão? Depois eu quero escutar a Luciane Soares aqui. Vamos lá. Né? Sobre aquela famosa pergunta. Me conte seus 3 pontos negativos. Essa daí é clássica, né? É um clichê. Ela vem depois daquela grande oportunidade de você falar os seus 3 pontos fortes, né? Que é mais fácil, né? É mais fácil, né? Todo mundo brilha pra caramba. Vamos falar bem de nós mesmos, né? E depois os podres, né? E aí, poxa, né? nesse momento, né, de falar aí os seus pontos, não vamos chamar de pontos negativos, talvez pontos fracos, desafios e tal. O que eu acho? Não adianta você falar que você não sabe responder essa pergunta. Essa é a primeira dica, né? Primeira dica. Responda a pergunta. Né? E aí, assim, é lógico que a gente não gosta de expor os nossos pontos fracos, né? Mas o que eu, como entrevistador, acho bacana quando vem uma resposta, né? A pessoa, primeiro, assumir que ela não é perfeita. Perfeito. Né? Porque se o cara acha que ele é perfeito, porra, como que eu vou ensinar esse cara de alguma coisa? Se ele já é, né? Já é perfeitão, já sabe tudo, não tem nenhum defeito, né? Como que ele vai participar de treinamento, aceitar feedback, por exemplo? Né? Então, poxa, beleza, o cara coloca um ponto ali, né? Puxa, eu tenho dificuldade com organização, né? Mas eu já tô conseguindo. E logo em seguida, o que você faz? Você fala como você lida. Destaca o lado positivo. Com esse ponto. Nem sempre o lado positivo do negativo, né? Então, assim, poxa, eu sou meio desorganizado e tal. Não adianta falar assim, não, você sabia que as pessoas mais desorganizadas são as mais criativas, né? Você tá tentando enrolar o cara, né? Mas assim, poxa, eu sou meio desorganizado, mas eu tô aprendendo a lidar com isso, eu tô fazendo assim, assim, assado, tá funcionando legal, já parei de me perder tanto com as coisas, né? Já foi bastante motivo para eu tentar me organizar melhor, eu já perdi algumas oportunidades por causa disso e daquilo, e hoje em dia eu faço assim, assim, assado e tem funcionado, né? Poxa, eu tenho dificuldade em ser pontual, né? Mas hoje em dia eu trabalho com um alarme a mais, eu tô tentando dormir mais cedo, eu já consegui, faz 1 ano e pouco que eu não chego atrasado em reunião, né? Você coloca como você está lidando com isso, né? Porque todo mundo tem desafio, né? Todo mundo é ser humano, ninguém é perfeito. Se você se você primeiro assume que existem pontos, né? Todo mundo vai ter, né? Assume os que você sabe que você tem e mostra como você está trabalhando esse ponto. Acho que
deixa a pessoa menos preocupada, né, do que você responder seco, né, eu sou desorganizado e não sou pontual. Aí você fala assim, porra, fudeu, né? Agora, se você mostra que você tá lidando com isso, eu não uso bem CRM, eu não gosto de falar com o cliente no telefone. E eu detesto o follow-up, né? A gente fala assim, muito bom, é isso aí. Obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer entrevistá-lo, né? Cara, eu já passo a palavra pra você. Claro. Tá? Mas eu acho que tem que evitar clichê também. Eu sou muito perfeccionista. Eu sou muito, mas muito dedicado. Evitar um pouquinho também esses... Porque a pergunta já é um clichê. O falso negativo, né? Cara, Falso eu. Eu acho que tem que evitar e assim, quando eu falei de destacar o lado positivo, é tipo assim, olha, eu não sou uma pessoa pontual, mas por causa disso, eu aprendi a sair 15 minutos mais cedo do que normalmente eu sairia. Então, Daniel. Dani. Isso é o Dani, que chegou incrivelmente antecipado hoje na gravação desse podcast. Aí, ó. Eu acho que o lance eu falo de um problema que eu tenho, mas ao mesmo tempo eu consigo falar, olha, como eu lido com esse problema. Eu acho que esse é o principal ponto nesse clichê aqui de entrevista. Porque mostra autoconhecimento. Se você não sabe falar um pontinho que você tá descontente com você mesmo, é porque você não tá olhando para você o suficiente, né? E aí, se você já está fazendo um trabalho em cima desse ponto, as pessoas ficam mais tranquilas, né? Pô, beleza, o cara tem consciência. Tem consciência. Tem consciência. E você, Lu, tem alguma dica extra? Eu acho que diante de tudo, assim, que vocês citaram, resumindo, né? Seja sincero. Seja sincero, assim, né? Você ser sincero não vai te eliminar do processo. Não. Vai justamente te beneficiar para aquilo, né? Porque eu acho que é o objetivo da pergunta, né? Sim. Eu acho que o objetivo dessa pergunta é medir se a pessoa é sincera ou não, se ela fala de uma forma... né? É autoconsciente. Não é descobrir o defeito, né? Porque acho que o defeito você descobre no dia a dia, né, meu? Tem essa, sim. Muito bom. E aí, partindo já pra nossa última pergunta aqui deste episódio, né? Eu queria, cara, perguntar pra vocês aqui o depois da entrevista. O que a gente pode fazer depois da entrevista? Como é que a gente pode coletar feedback do recrutador? Como é que a gente pode manter um contato? Quais seriam as boas práticas na visão de vocês? Tem o pós-entrevista, né? Eu vou separar só os dois temas, né? O pós-entrevista, ponto, é você fazer follow-up. Você não fique esperando que a empresa te procure para te dar uma devolutiva, né? Tenha proatividade de ir atrás, né, do teu contato, do recrutador, do gestor, que você participou do processo, para pedir uma devolutiva. Quando você faz esse follow-up, né? Esse follow-up seria sobre a vaga estar ou não aberta ainda, ou seria pedindo um feedback sobre a sua não aprovação? Porque se eu faço, por exemplo, eu tô participando de uma entrevista que o Daniel é o gestor da área. E eu pergunto, a vaga já foi preenchida? Vocês já selecionaram um candidato? E ele fala, sim, meu follow-up em tese acabou. Eu já sei que eu não fui aprovado. Exato. Mas aí eu devo pedir feedback para ele com relação à minha entrevista? Com certeza. Respondendo a tua pergunta, né? Esse pós-entrevista de fazer um follow-up é sim enquanto a vaga está aberta, né? Enquanto você não recebeu uma devolutiva, né? Enquanto você não recebeu a reprova ou a aprovação, né? Mas pouca gente dá devolutiva de reprovação, né? Sim, infelizmente. Infelizmente isso ainda acontece. Que deveria ser uma prática. Quando a pessoa passa pela entrevista, o follow-up negativo tende a ser mais comum, né? O que eu vejo muito candidato cobrando, por exemplo, no LinkedIn, é reclamar de enviar muito currículo e não ter feedback negativo sobre o envio do currículo. Né? Esse daí é extremamente difícil você responder todo mundo que enviou um currículo. Né? Se você participa da entrevista, acho que existe uma boa porcentagem de empresas que dão o feedback negativo. Né? Mas eu acho que assim, né, na parte de follow-up pós-entrevista, da mesma forma que você tem que fazer o follow-up num cliente, e aí é extremamente importante que você combine o follow-up com o cliente, é você entender quando você deve fazer esse follow-up. Né? Poxa, faço uma entrevista hoje com a Lu, amanhã 8 horas da manhã, e aí, Lu?
Precisa ter Calma, né? Cara, timing pergunta, ali, ó. Acabou de iniciar o processo, né? Vão ter mais etapas na entrevista? Quando vocês estão planejando a próxima etapa da entrevista? Quando vocês planejam fechar essa vaga? São perguntas que demonstram interesse, né? E que você fica ali, poxa, beleza, eu entendo que daqui 2 semanas eles vão tomar a decisão. Antes disso, eu posso de repente, viu, né, como é que tá o processo e tal, né, demonstrar que você tá afim ali, dar um pingzinho, é ok, né? Você ficar fazendo uma sequência grande achando que, poxa, se eu forçar aqui, talvez eu entre e talvez isso jogue contra, né? Então, precisa entender cadência e momento. Sim. Né, para você fazer. E acho legal a parte de, poxa, beleza, não fui aprovado, mas você pode me dar um feedback, né, para eu melhorar nas próximas entrevistas e tudo mais. Pode ser interessante. E vocês acham que esse pedido de feedback poderia ser por e-mail, por exemplo, ou por um inbox do LinkedIn? Sim. O ideal seria ser por telefone? Não, pode ser por outros canais, sem problema. Eu acho que é mais o lance de... Porque assim, quando você tá buscando uma oportunidade, é como se você estivesse prospectando um novo cliente, né? Então, você não vai, via de regra, principalmente se você tiver nesse momento desempregado, você vai estar participando de vários processos. Uma coisa é, estou empregado e estou procurando uma oportunidade. Então, às vezes você vai... uma oportunidade só, porque você foi convidado e tudo mais, e aí é mais fácil de você controlar. O amigo ouvinte que está participando de vários processos, você tem que criar um sistema, pode usar um CRM, adoraria, claro, RD Station CRM, melhor ainda, mas conta gratuita tá aí para isso, pessoal. Mas a gente sabe que pode ser post-it, né? Ali eu tô o post-it ali que eu clico e falo assim, olha, isso aqui eu tô na entrevista. Esse aqui eu tô, por exemplo, na etapa de, sei lá, envio de documentos, não sei, né? Mas tem que ter um controle aí para eu poder entender, para não confundir também, né? Sou meio perdido, eu acho que eu ia confundir se fosse o meu caso, mas a pessoa é importante ter esse controle, né, Lu? Sim. O feedback é muito importante, né? Seja ele positivo ali na aprovação, e principalmente, né, a reprova. Eu ouvi uma frase do Luciano Santos no RD Summit, na palestra dele. Nossa, adoro. Quem sabe um dia a gente traga o Luciano Santos pra maravilhoso. Fica a dica aí, hein? Fica a dica. E produtora? Fica a dica. E aquela frase ficou bastante marcada na minha cabeça, né? Que feedback é reflexão e não reação. Então, assim, né? A gente precisa realmente, assim, se a gente não foi aprovado para aquela vaga, fazer uma reflexão pessoal. Né? Interessante. Quais pontos de melhoria eu preciso para futuras entrevistas, né? E aí faz parte, de novo, você se candidatar para vagas que você tem o perfil, né? Porque a gente vê pessoas... Na descrição da vaga tá escrito precisa de X anos de experiência, precisa de inglês. X anos de experiência com o cargo de gestor, precisa morar na cidade tal. Você não tem nenhum requisito e você manda o currículo, né? E daí você reclama de não ser chamado para entrevista, né? Você tá se candidatando, você tá tentando encaixar num lugar onde talvez não existe encaixe. Né? Forçar uma situação, né? Você vai ter mais chances se você se candidatar, tudo bem você querer aquele cargo, né? Mas aí se prepare para ele, né? Faz o que precisa ali. Se você precisa ter uma determinada experiência, né? Começa pelo cargo anterior, tenta ser promovido e aí você chega no cargo que você precisa. Se é necessário inglês, vai fazer o curso de inglês. Né? Senão isso vai continuar te impedindo de chegar no cargo que você quer, né? Isso tá dentro de construção de carreira, né, Elia? Essa história é clássica, hein? Essa história é clássica. Odan, tem também, né, sei lá, exemplo, você não foi aprovado nesse momento, né? Mas você até manter um contato, talvez, com a empresa ali para um momento futuro. Você pode ser chamado, ou você pode receber uma indicação. Então, manter esse contato, assim, né? Eu acho que é importante também. Para o mercado poder te olhar. A indicação hoje é também tudo. Cara, eu já indiquei um monte de gente que passou em entrevista por mim, não servia para a vaga que eu tinha, e eu indiquei para amigos meus, empresas, clientes, e a pessoa foi contratada em outro lugar. Né? A importância de você fazer uma boa entrevista.
né? Você passar uma boa impressão e tudo mais. Sim. Né? E aí a questão da aprovação, né? Infelizmente também acontece muito, né? Fui aprovado, não tenho interesse, tá tudo certo não ter interesse naquela vaga se você foi Avisa, né? aprovado. É. Mas vamos avisar que você não tem interesse, né? Simplesmente sumir, não dar Não é nenhum legal. retorno. Acho que também... Da mesma forma que as pessoas reclamam da falta de retorno dos clientes e tudo mais, muitas vezes candidatos fazem a mesma coisa Sim. com os recrutadores. Né? E aí o karma é violentíssimo, né, Lê? Depois vai reclamar que o cliente não responde. E aí, aprovação. Fui aprovado, parabéns, né? Eu vou ingressar numa nova empresa. Sempre treinando, reciclando. Vem treinar com a gente. Boa, aí, Lu, super vendedora. Treina com a gente. Vem fazer o programa de aceleração. Programa de aceleração, 15 semanas. Acompanhamento, tudo certo. Você vai ser, inclusive, acompanhada pela Lu, Acompanhada por mim. né? Nossa supervisora comercial aqui, né, Lu? E ó, tem um adendo aqui, tá? Você que chegou até o final desse episódio aqui, tá? É vendedor, vendedora, tá procurando uma oportunidade, quer mandar bem na sua carreira, saiba que estamos com uma posição de comercial aberta aqui no Super Vendedores, Lu, não é verdade? É verdade. Como é que você faz para você se inscrever para essa posição? Primeiro, você vai mandar um e-mail para vagas@supervendedores.com.br. Tá certo, né? Vagas, Exato. né? vagas@supervendedores.com.br. Você vai anexar seu currículo, mas você vai escrever no e-mail ali por que você quer trabalhar no Super Vendedores e por que a Lu tem que te entrevistar. Então vai escrever um pouquinho ali, não precisa ser um texto, né, gigantesco, mas não precisa ser uma frase. Vai lá, escreve bonitinho e tudo mais, que a gente quer entrevistar você, certo? Precisa ser escrito por você. Não, Deixa o amiguinho ChatGPT Isso. brincando no quintal durante esse momento. Bem lembrado, Dani, bem lembrado. Aí, ó, isso não estava ensaiado, mas é uma oportunidade de repente, o amigo ouvinte que quiser trabalhar com a gente, né, Dani? Isso aí, isso aí. Vim aqui participar, né, Lu? Com certeza, venha trabalhar com a gente aqui. É muito bom. Estou há 4 anos, não é? É isso aí. Indo para o 4º ano, hein? Aí, É ó. isso aí, muito bom. Parabéns, Lu. E aí eu quero perguntar pra você que tá aí do outro lado, quais foram as perguntas mais bizarras que já fizeram pra você durante uma entrevista? Tá assistindo no YouTube? Vem aqui embaixo aqui nos comentários e escreva as perguntas mais bizarras. Tá escutando a gente no Spotify? Como é que a gente faz, Daniel Mestre? Tem uma caixinha de pergunta aqui embaixo, responde na caixinha de pergunta. Exatamente. E aí lá no Spotify você também pode colocar aqui, ó, você pretende mudar de emprego esse ano aqui? Sim ou não? Coloca pra gente que a gente quer entender o que tá acontecendo com você aí do outro lado. Tá no Spotify, o que a gente pode pedir pro nosso amigo ouvinte, Clica no loginho ali na cara do Leandro, sobe tudo lá em cima, clica em assinar, seguir, clica em 5 estrelinhas porque a gente tá na 5ª temporada. Exatamente. E compartilha no WhatsApp pra todo mundo. Nossa, ele já deu tudo, ele já Uau. saiu falando, né? Uau. Aí, É. dentro do podcast aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify, tem um botãozinho ali de compartilhar, você clica e aí tem ali o login do WhatsApp, manda ali para aquele amigo, aquela amiga que vai participar de uma entrevista, tá pensando em procurar uma nova oportunidade, compartilha a palavra dos Super Vendedores com seus amigos aí do mercado, certo, Dani? É isso aí. Luciane Soares, o amigo ouvinte que quer se conectar com você, como é que ele pode fazer, ela pode fazer? LinkedIn, Luciane Soares. Tem link na descrição aqui, certo, LinkedIn. Daniel Mestre? É isso aí. E aproveita, vai lá no @supervendedores no Instagram, manda pra gente lá na DM, né? Críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de convidados, sugestão de pauta, pergunta pro Clínica de Vendas, sugestão pro Leandro trabalhar nas próximas pautas. Esse podcast é feito de vendedores para vendedores, então a sua participação é extremamente importante. Exatamente. Faço o convite novamente para você curtir e assinar o nosso canal aqui, porque essa semana sai um episódio novo no ar. Você não está ouvindo nem assistindo errado. Exatamente, nós estamos lançando 2 episódios por semana e na quinta-feira, às 7 horas da manhã, vai sair um Zip novo, um programa, um papo de vendedor gravado com um dos nossos alunos, dessa vez com o Marcelo de Múzio, e a gente vai falar sobre como vender franquia. Um super vendedor de franchising, de franquia, vai falar para você
como você pode fazer uma venda complexa, uma venda que envolve vários stakeholders, que envolve uma tomada de decisão grande, envolvimento financeiro grande. Como é que você faz para rodar o teu processo de vendas? É para você aprender demais com os nossos alunos, com quem está no front, no campo de batalha. Tamo junto? Então já sabe. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!